Olá pessoal, tudo bem aí? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a imunização, né, contra o Covid-19, quais são as perspectivas de uma vacina, quais são as ações que estão sendo tomadas, né, e o que a gente pode esperar nesse cenário aí para 2020, tá certo? Então, vamos lá. Para relembrar, né, nós temos dois tipos de imunização. A imunização ativa, aquela, né, que a gente tem contato com o patógeno e esse patógeno ele gera a resposta imunológica e, consequentemente, as células B e T de memória acabam acumulando essa informação, tá? Do que precisa ser produzido para eliminar esse determinado microorganismo e a gente acaba adquirindo essa imunização. A imunização ativa ela pode ser natural, quando a gente entra em contato com o patógeno, fica doente e se convalesce, se recupera e fica bem, ou ela pode ser artificial, através da forma de vacina, né? Uma forma de induzir contato do nosso organismo com o microorganismo de maneira artificial, sem causar danos ao organismo. Beleza? Bom, nós vamos ver aí ao longo da aula os tipos de vacina que nós temos e principalmente os tipos de vacina que estão sendo aí, né, testados para a produção em massa aí. E nós temos a imunização passiva, que é aquele tipo de imunização que a gente acaba não tendo contato com o patógeno, mas sim com a defesa pronta, tá certo? Nesse ponto, nós temos contato, no caso, diretamente com anticorpos que são inoculados no nosso corpo, tá? Pode ser via natural, quando, por exemplo, via amamentação, via placenta, a mãe cede esses componentes de defesa para o nosso organismo, ou de maneira artificial, né? Através de soro, tá certo? Então, muitos alunos me questionam, pô, Lucas, mas o ideal é a vacina, né? Nós precisamos levar em conta duas coisas. Óbvio que a vacina é importante porque a vacina é profilática. É óbvio que a vacina é interessante para a gente. Mas a gente tem que entender que o soro também é interessante. O soro é interessante por quê? Porque uma vez adquirida, fica complicado para você interromper esse processo da doença via vacina. Né? A vacina ela vai precisar aí de pelo menos aí de 14 dias, 14, 15 dias para imunizar essa pessoa a fim de que ela comece a produzir as defesas que ela obteve com aquela inoculação do antígeno. Agora, se você já está doente, não adianta recorrer à vacina. Então, nesse ponto, o soro seria bem interessante. Por isso que simultâneo aí, né, simultâneo à produção da vacina, também está sendo, muitas empresas estão se dedicando na iniciativa de produzir um soro ideal, tá? E muitos já estão aí conseguindo, tá bem? Então, nesse ponto, a imunização ativa artificial e passiva artificial são as ferramentas que nós estamos aí nos dedicando a produzir para, quem sabe, erradicar essa doença aí que afetou o mundo inteiro. Bom, então essa é a diferença entre soro e vacina que eu expliquei para vocês. O soro efetivamente é a defesa pronta inoculada no seu corpo e a vacina é o patógeno, tá? Ou partes do patógeno que vão ser inoculados e vão gerar uma memória imunológica. Lembrando, o soro não gera memória imunológica. O soro resolve o problema na hora, tá? De imediato. A vacina não resolve o problema de imediato, ela demora 15 dias para conseguir aí uma defesa, né? Pronta, mas ela gera memória imunológica, ou seja, ela gera uma resposta duradoura, né, por muito tempo. Então, por isso que a vacina ela acaba entrando como uma medida profilática, tá certo? Então, nós temos aí a SAB, né, a Sorento, Vital Brasil, um laboratório na Argentina também, todos eles estão em busca da produção de um soro ideal que possa resolver o problema de imediato do Covid-19. Vocês devem estar se perguntando, pô, Lucas, mas é 1000 vezes melhor investir na vacina, certo?
Eu concordo com vocês, mas de imediato nós não temos isso. E de uma maneira segura, a gente pode afirmar que uma vacina, com toda a segurança, é difícil que venha ainda nesse ano de 2020. Porque toda empresa com bom senso não vai ultrapassar a etapa, não vai queimar a etapa da produção de uma vacina para colocar o seu produto no mercado. Caso ele dê algum problema, a repercussão, toda a responsabilidade disso recai sobre ela. Então, até hoje, no caso, a vacina de Oxford, né, em conjunto com o laboratório americano, é a que está mais avançada, que já foi para a fase 3, e até mesmo ela deu um passo atrás, né, e ela tinha prometido uma vacina em dezembro de 2020, e ela está aí com determinados receios por conta de não atender as necessidades, e esse tempo, né, é muito curto para produzir uma vacina. Então, precisamos realmente parar um pouco, repensar, né, de alguma forma. Por isso, o soro, nesse momento, talvez seja interessante, né, até que se produza uma vacina 100% eficaz aí, tá certo? Então, só para deixar claro para vocês o porquê que isso está sendo desenvolvido aí. Então, nós temos aqui a questão da vacina, né? A vacina surge lá na China e na Índia há mais de 1000 anos antes de Cristo, né? E ela volta a ter ênfase aqui na nossa história com Edward Jenner, que através da varíola bovina descobriu uma forma de imunizar as pessoas com um vírus muito próximo da varíola humana, tá? A partir dessa iniciativa de Edward Jenner, em maio, né, praticamente, em maio não, mas na década de 80, né, não foi exatamente 80, mas por volta de 83, 84, a vacinação, a campanha de vacinação contra a varíola, ela parou. Né? Por que ela parou? Porque nós havíamos erradicado o vírus da varíola. Então, hoje, por exemplo, não temos mais varíola circulante, tá? Varíola em circulação. Nós temos, sim, vírus da varíola em laboratórios, no CDC em Atlanta, em um laboratório da Rússia, mas não circulante, né? Então, a gente entende aqui que é uma forma efetiva. Toda vacina é 100% eficaz? Não. Não. Mas, ainda assim, a relação de risco e benefício ainda muito mais positiva do que negativa, tá certo? A gente vai ver também isso ao longo da aula. Então, nós temos aqui, né, no Brasil um histórico, né, quando Oswaldo Cruz e seus colaboradores tentaram, né, impor a vacinação de um modo geral, o que gerou a famosa revolta, né, da vacina. A população ficou bem impactada e preocupada com essa necessidade, essa obrigatoriedade de tomar a vacina. Isso foi histórico, tá certo? No final nós vimos que isso era extremamente interessante. E aqui uma cronologia de todas as relações de vacina no Brasil, que eu não vou dar ênfase porque não é, né, o maior objetivo nessa aula, mas tem uns pontos aqui que é legal, né? Por exemplo, ó, alguns mitos e alguns mitos e algumas verdades, né? A vacina, por exemplo, dá autismo? Não, galera. Tá bom? Não, é o que a gente comentou já. A vacina tríplice foi associada ao autismo pela revista The Lancet, há alguns anos atrás, por conta de um pesquisador. Né? Esse pesquisador ele publicou, depois foi descoberto que ele tinha um interesse econômico por trás. Ele estava tentando patentear uma vacina alternativa à vacina tríplice, e no estudo dele, né, que ele fez com o N populacional na sua pesquisa muito reduzido, que não dava praticamente aí uma relevância muito grande, foi constatado que as crianças não tinham autismo e que ele tinha manipulado os resultados, né? Com isso, o que aconteceu, infelizmente, gerou toda uma desconfiança sobre a vacina. Né? Isso não é desse momento, isso já é retratado de décadas atrás, mas infelizmente a resistência à vacina ela se perpetuou, e a partir disso a gente encara muitas pessoas que não querem vacinar os seus filhos.
E, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, na Itália e na Europa como um todo, inclusive no Brasil, a gente começou a voltar a ter casos de poliomielite. Tá? É algo que é inadmissível, né? No contexto, no cenário atual, e a gente está tendo casos positivos como esse. Tá? Crianças vacinadas podem desenvolver doenças? Podem, gente. Por quê? Porque às vezes você tem o surgimento de uma estirpe nova, né? De um micro-organismo com uma variedade, com uma variância genética. E isso significa que aquelas proteínas produzidas por esse material não necessariamente serão iguais àquelas que geraram a imunização dessa pessoa. Então pode sim, né? Por exemplo, no caso da vacina da gripe, todo ano é feita uma atualização. Tá bem? A vacina é 100% eficaz? Não é 100% eficaz. Não é 100% eficaz. Certo? Então, outra coisa interessante. Vacina pode dar alergia? Pode. Né? Pessoas, por exemplo, tem vacinas que nós fazemos com a base de células do ovo. Né? Nós colocamos o vírus, inoculamos o vírus no ovo, e nas células do ovo ele vai se replicando. Depois esse ovo é triturado, né? Congelado, triturado, faz a ressuspensão desse material viral, e depois ele é separado e armazenado, né, em inóculos aí. Bom, o que é legal colocar aqui? Se a pessoa tem alergia a componentes do ovo, provavelmente pode vir a ter alergia dessa vacina. Entenderam? Então, são algumas relações que se faz por conta dos componentes que usa-se na vacina para produzi-la, tá bom? Outro ponto legal, Lucas, eu não vou tomar vacina porque a vacina ela tem mercúrio. Esquece isso, desde 2011 não usa-se mais mercúrio nas vacinas, então é também um mito, beleza? São alguns pontos legais, assim, interessantes que a gente poderia falar. Então, nós temos aqui, pessoal, basicamente, né, a SARS ela surge aí na China, tá? E espalha para alguns países. Isso não é desse ano, tá, ok? Primeiro o SARS que veio foi a SARS-CoV-1. Tá? Depois surge a MERS na Arábia Saudita em 2012, principalmente, trazendo grande repercussão. E depois, agora em 2019, mais recentemente, a SARS-CoV-2, que é um dos grandes responsáveis por isso, tá? Pelo que estamos vivendo. Outro ponto legal para a gente ressaltar é que nós temos 7 estirpes de relevância. Tá? O Covid-19 é um RNA, é um vírus RNA envelopado. Tá? Nós temos a 229E, a OC43, a NL63 e a HKU1, que são estirpes que causam uma doença como se fosse uma gripe comum. Agora, a SARS-CoV, a SARS-CoV-2 e a MERS são estirpes que causam a famosa síndrome respiratória aguda. Essa síndrome respiratória aguda é aquela que gera aquela dificuldade muito grande para se respirar. Tá ok? E exatamente por isso que a pessoa precisa, ela requer aquela ventilação, né, artificial, para que a gente possa ser feito aí o acompanhamento e possa conseguir respirar, tá bem? Lucas, por que há um comprometimento muito grande com o tecido pulmonar? Porque a resposta imunológica é muito grande. Então você tem dano no tecido pulmonar. É por isso que em alguns casos usa-se inclusive corticoides para minimizar, para reduzir essa resposta imunológica, tá certo? De toda forma, é uma condição bem perigosa, tá certo? Por isso que lidar com patógeno intracelular é sempre mais aconselhado lidar com ele de maneira profilática, né? Através de imunizações, tá certo? Bom, a gente já conhece o coronavírus de muitas décadas atrás, inclusive a área da veterinária já tem vacinas, tá, para alguns indivíduos nessa perspectiva de coronavírus. Somos nós que nunca nos preocupamos com isso, na verdade. Tá? E não víamos o potencial. Desde 2012 já existia todo esse surto e a gente, principalmente, não ficou aí preocupado em começar a produzir alguma forma vacinal para lidar com isso. Tá certo? Então, nós temos a iniciativa da vacina chinesa, né? É uma vacina que está
ainda na fase 2, ela está quase indo para a fase 3, certo? Nós temos a vacina em colaboração, né, com os Estados Unidos, que é uma vacina que também inclusive já começou a ser testada, tá bom? Que normalmente é aquela, no caso é a vacina de Oxford, tá? No qual o Brasil também está participando dela. E nós temos a vacina, né, da Rússia, cujos russos afirmaram colocá-la em uso a partir de agosto, mas como eu mencionei no início, é um pouco arriscado, né? Uma vacina normalmente demora assim em média em torno, né, de 5 a 10 anos para que ela possa ser produzida com uma eficácia superior a 60%, que é o mínimo exigido. Por exemplo, para a gente poder ter uma ideia, a vacina da dengue, ela existe, ela não tem 60% de eficácia, se não me falha a memória, o que fez com que algumas pessoas que já desenvolveram dengue, ao tomar a vacina, podem desenvolver casos mais graves dela. Né? Então, em muitos casos, no caso, fez com que a Anvisa, o Ministério da Saúde, recomendassem determinados grupos de pessoas que não tomassem a vacina. Então, veja, é necessário um estudo muito aprofundado para desenvolver uma vacina eficaz. Não é rápido. Então, essa corrida contra o tempo, ela tem um risco. Tá? Ela tem um risco. Então, afirmar para vocês, vai sair uma vacina até o final do ano, seria um risco muito grande. Tá? Não é pouco, não, mas um risco muito grande, que com certeza colocaria, né, a saúde da população em risco. Certo? Então, uma vacina ela é composta por antígenos, né? São o inóculo, no caso, é o micro-organismo que é como alvo, né? A ser imunizado, tá bom? Ou parte dele. O veículo é o líquido de suspensão, que é o meio pelo qual ele vai ser conduzido para dentro do nosso corpo. O adjuvante, que é aquele que potencializa a ação, tá? Vai potencializar esse encontro e, consequentemente, a apresentação deste para a célula de defesa. As vias de administração podem ser intravenosa, pode ser intramuscular, pode ser na forma de aerosol, gotas, até vacinas comestíveis nós temos hoje. Tá? E essas etapas, né, da produção da vacina, elas são uma etapa laboratorial, onde se faz muito a investigação e desenvolvimento em testes in vitro, né? São testes que não são em animais. Depois essa fase também passa por uma etapa de testes em animais, e quando ela realmente é constatada e aparado todos os possíveis erros, ela começa a ser produzida para poder ser testada nas fases clínicas em grupos populacionais, né, de seres humanos, e isso vai aumentando de fase para fase, tem fase 1, 2, 3 e 4. Né? Essa etapa clínica, né, na fase 4, que é a fase de regulamentação, normalmente no Brasil aqui pela Anvisa, é uma fase um pouco burocrática. Então, veja, se a gente pegar todas essas fases para produzir uma vacina, não é do dia para a noite que vai ser produzido, não é um ano também. Um ano para produzir uma vacina é muito pouco tempo. Nós usamos, por exemplo, essa vacina, como é uma vacina que tem por intuito abranger todas as pessoas do mundo, ela precisaria, nesse caso, precisaria ser testada em vários tipos de populações de vários países. E depois é necessário coletar a amostra de sangue das pessoas para verificar se houve a resposta imunológica, tá? Então, não é simples, não é fácil, né? Tem muito chão ainda para ser percorrido. Então, quando você inocula uma vacina, seja por qual via for, esse vírus ou parte desse vírus, não necessariamente é vírus, nós temos vacinas contra bactérias, contra protozoários, enfim. A vacina normalmente ela é empregada quando o patógeno que acomete a doença ele tem caráter intracelular. Porque, como eu já disse em outra oportunidade, todo patógeno de caráter intracelular apresenta um nível de agressividade maior, certo? E é por isso
que a melhor forma de lidar com ele é de forma profilática, tá? E não curativa. Então, nesse caso, nós inoculamos a vacina, né? As células de defesa vão reconhecer esse patógeno, vão começar a produzir defesas. Essas defesas vão ficar armazenadas em células B e células T de memória. E quando houver uma exposição, uma segunda exposição ao antígeno real mesmo, nós teremos uma resposta imunológica rápida, precisa e que não vai nos fazer entrar na fase da doença, né? Prontamente, essa resposta imunológica que a gente desencadeia, ela dá conta de eliminar o patógeno. Esse é o grande objetivo de uma vacina. Então, como eu estava comentando com vocês, etapas da vacina, nós temos as etapas laboratoriais, que são as etapas onde se desenvolvem essas formas, né, de antígenos e começa o teste baseado em resposta imunológica, então é feito culturas de células, né, essas fases pré-clínicas que a gente desenvolve, elas normalmente, inclusive, podem ser testadas em animais, né? Depois nós temos as fases clínicas. As fases clínicas visam, depois, óbvio, da fase do sucesso das fases anteriores, em testes em animais, in vitro, essa vacina é testada em grupos de populações específicas, né, por várias nações, para que depois do determinado tempo, dos 15 dias pelo menos, amostras de material biológico das pessoas são coletados e aí vai ser constatado se houve a resposta imunológica eficaz contra o agente. E depois de tudo isso, nós temos a fase de regulamentação, onde as autoridades competentes vão atestar, vão verificar se realmente isso é seguro, né? Vão avaliar tudo isso para que ela possa ser comercializada. E aí você tem uma vacina que vai ser disponível para a população. No entanto, pessoal, seria necessário mais de 15 bilhões de doses de vacina para imunizar toda a população mundial. Não é uma coisa muito simples. Bom, então aqui, como eu disse, as 4 fases e por que elas são importantes aí para a gente, tá? Tudo isso, pessoal, todas essas fases da produção vacinal, desde a etapa laboratorial, da etapa da produção, da etapa de testes clínicos até a sua disponibilidade à população, tudo isso visa atender uma série de pré-requisitos para não expor a população, para não colocar quem está sendo vacinado em risco. Por isso que é totalmente questionável as empresas que estão de imediato colocando ou afirmando que vão colocar vacinas no mercado à disposição ainda em 2019. Se você tem a vacina mais adiantada, que hoje é a de Oxford, você tem eu, no caso, ficaria preocupado, né? Porque você tem uma vacina que basicamente foi criada em tempo recorde, né? Então, há sim de se preocupar. As empresas que estão correndo atrás dessa solução estão super preocupadas por conta da responsabilidade que elas terão. Tá certo? Uma vacina como essa, ela tem que ser eficaz. Se ela não for eficaz, né, o custo e o risco que essa empresa sofre é muito alto. Tá bom? Então, nós vamos discutir isso aí em uma outra oportunidade. Beleza? Lá na frente, na próxima aula, a gente bate um papo sobre isso. Beleza? Valeu, galera!